No vídeo de hoje vamos falar de um tipo de investimento no mercado financeiro que vem crescendo muito, que são os fundos de investimento. E para isso, a gente vai disponibilizar um PDF de mão beijada para vocês. Vai na descrição do vídeo, clica no link, baixa o PDF, lá você vai ter os principais fundos, os retornos de 12, 24 e 36 meses, as suas cotizações e a aplicação mínima para você começar a investir nesse tipo de fundo de investimento. Vai lá, clica no link e baixa o PDF. Mas antes disso, inscreva-se no canal do Eu Quero Investir, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e siga a Eu Quero Investir nas redes sociais. Segue o Razia também, @LuizRazia. Vamos falar sobre fundo de investimento? Em pesquisa divulgada pelo Valor Invest, a participação dos investidores brasileiros em fundos multimercado é em torno de 47% e houve crescimento de 3,5% em comparação a 2019. Quando a gente observa já o fundo de ações, a participação dos brasileiros nesse tipo de investimento é de mais ou menos 15% e manteve-se estável em comparação a 2019. Agora, é importante observar que essa pesquisa foi feita para pessoas que têm aí capital em torno de R$300 mil. E quando a gente olha fundos de investimento, seja multimercado e de ações, a premissa é o que é? Reunir, o aporte dos cotistas e pegar esse dinheiro e aplicar no mercado financeiro de forma ativa. Agora a gente precisa entender, primeiro, quais são os tipos de fundos de investimento multimercado e o que seja mais propício para você estar investindo, porque tem vários tipos e é isso que a gente vai abordar agora. Devido à grande variedade de fundos multimercados que foi criado aí no mercado financeiro, a Ambima decidiu aí classificar para ficar mais fácil para o investidor saber onde ele está aportando o dinheiro dele. Então vamos começar aqui com investimentos no exterior. Então, fundo multimercado com investimento no exterior. A regra é 40% do PL do fundo de investimento precisa estar alocado no exterior. Então, é importante você saber disso. O segundo é long e short direcional, o que significa que esse fundo vai estar comprado em uma ação e vendido em outra ação. Ou seja, ele vai estar apostando na alta de um ativo e na baixa de outro ativo. Esse tipo de fundo pode ficar bastante volátil se essa estratégia ficar invertida do que ele está apostando. A gente tem o long short neutro. O que significa isso? Faz parte também de posições compradas e vendidas de ativo, mas neste caso tem o objetivo de expor financeiramente somente 5% dos seus recursos. Então, dentro do PL desse fundo de investimento, 5% dele pode estar alocado em long e short, ou seja, apostado na compra e apostado na venda. A gente tem fundos de juros e moedas que buscam retornos através de investimentos em ativos de renda fixa com risco de juros, índice de preço e moeda estrangeira, não tendo como exposição os ativos de renda variável. Então aqui é inteiramente em juros e moedas. Você vai estar ali tradando os juros do mercado e moedas tipo dólar, real, entre outras, A gente tem um fundo multimercado livre, com o propósito, o nome sugere, não possui uma estratégia específica, e aí a gente tem que confiar plenamente no nosso gestor, que ele vai ter uma gestão bastante ativa, podendo fazer vários tipos de operações ali dentro do fundo para prover retornos ao seu cotista. E a gente tem o fundo multimercado macro, que são chamados para se basearem em cenários macroeconômicos de médio e longo prazo para realizações em suas operações. Ou seja, ele está apostando, por exemplo, pró-economia, ou apostando mais em materiais básicos, ou em juros, enfim. Esse aí aposta muito mais na macroeconomia para entender ali onde está indo o mercado. A gente tem o tipo de fundos multimercados balanceados, ou seja, já na premissa ali do fundo você vai ter vários setores que eles vão estar investindo, ou seja, 20% em materiais básicos, 20% em moedas, eles vão seguir aqueles balanços e vão poder só trocar os ativos dentro do setor. E aí a gente tem o último aqui, que é o dinâmico, que ele, diferente do balanceado, ele tem sim um mix, mas eles são mais flexíveis, ou seja, o gestor pode modificar ali os balanços para procurar melhores retornos para os seus acionistas. Agora vamos falar um pouco de custos e impostos que envolvem os fundos multimercados. A primeira coisa que a gente precisa falar é a taxa de administração. Quando você aporta o teu dinheiro lá no fundo multimercado, a gente tem uma taxinha de administração que varia de fundo para fundo e é importante você observar porque isso é a remuneração dos gestores que estão ali ativos fazendo ali as cotas se valorizarem. Depois a gente tem a taxa de performance, geralmente é um indicador, pode ser, por exemplo, o Ibovespa.
Se o fundo multimercado ultrapassar a valorização do Ibovespa, ele vai ganhar ali uma porcentagem. Essa taxa de performance também varia, pode ser até 20%. Depois a gente tem o IOF no fundo multimercado. Quando você aporta o seu dinheiro, nos primeiros 30 dias tem essa tabela decrescente do IOF. Depois de 30 dias você não vai pagar mais o IOF. Então é importante que quando você aportar, fique pelo menos 30 dias para não pagar o IOF. E aí, por último, vem o imposto de renda. No fundo multimercado é o sistema Come Cotas. Nos primeiros anos, ali nos primeiros meses, ou 180 dias, ele começa comendo cotas a partir de 22% e chega ali depois de 2 anos no número de 15%. E essa cota é retirada ali do teu capital automaticamente, diferente de outros fundos, né? Agora a gente precisa falar também das vantagens e desvantagens desses tipos de fundo. A primeira vantagem aqui é a gestão profissional e full time, ou seja, o gestor ele está ali, inclusive tem uma taxa de administração para ele fazer as melhores decisões segundo o mercado financeiro precisa para que ele possa valorizar as cotas e os seus acionistas ali ficarem felizes. Então essa gestão ali é vantajosa, né? Você ter alguém ativo fazendo ali mudanças para que possam beneficiar os seus cotistas. O segundo ponto é a flexibilidade. Dentro da estratégia ali, segundo a Ambima, ele pode fazer várias modificações durante o percurso, né? Ou seja, ao longo do tempo, para que o cotista tenha ali o seu capital protegido ou até mesmo valorizado. E a última parte é a diversificação da carteira, né? Ele pode comprar qualquer tipo de ativo, não somente no mercado financeiro, mas qualquer tipo de transação ali dentro da estratégia do fundo para gerar cotas ou valorizar as cotas ali dos seus acionistas. Essas são as vantagens. Agora a gente precisa falar também das desvantagens desse tipo de fundo multimercado. Primeiro é a taxa de administração. A gente precisa observar que algumas taxas são um pouquinho abusivas, ou que a gente está pagando para o gestor ter proatividade naquilo que ele está fazendo, mas é importante que a taxa também seja justa. E outro ponto é a taxa de performance também, né? A gente precisa observar qual é o índice que está sendo atrelado ali para ter a taxa de performance e qual é essa taxa de performance para a gente também não ter o nosso capital reduzido através da taxa de performance. Outro ponto é o resgate, ou seja, a liquidez desse tipo de fundo. A gente precisa observar se é 30 dias, 60 dias, e isso pode determinar a necessidade desse capital na mão do cotista. Então é importante a gente olhar a diferença entre fundo e, por exemplo, direto ação, que você compra e vende e em 2 dias está na sua conta. Fundo é um pouquinho diferente, pode ser 15, 30, 60 dias. O último ponto é a volatilidade. Se você está procurando um capital um pouquinho mais seguro, tipo uma renda fixa, o multimercado pode trazer bastante volatilidade na sua carteira. Alguns fundos multimercado ano passado eram atrelados ao S&P e por conta da pandemia teve bastante volatilidade. É importante você saber que esses tipos de fundo multimercado são voláteis e pode aí balançar um pouquinho a sua carteira. Agora a gente vai falar dos fundos de ações, que é um fundo um pouquinho para um perfil mais arrojado ali, que quer ganho de capital, que está querendo arriscar um pouquinho mais aquele dinheiro que ele está investindo. Por isso já diz o nome, né? Fundo de ações, ou seja, ele reúne ali todos os cotistas, as aplicações dos cotistas e tem esse dinheiro para aplicar em ativos. Porém também tem várias classificações, a Ambima separou ali, classificou os fundos de ações e é isso que a gente vai dar uma observada aqui agora. A gente tem fundos de ações monoação, com estratégia para ações de apenas uma empresa, então tem fundo que está investindo só em Banco Inter, por exemplo, BID, né? A gente tem valor e crescimento, que tem por objetivo buscar retorno selecionando empresas cujo valor das ações sendo negociadas abaixo do preço justo estimado, com perspectivas de lucro e crescimento. Então, se a gente entender de análise quantitativa fundamentalista, esse tipo de fundo vai olhar ali múltiplos e entender aquelas ações que, segundo eles, estão baratas e que são boas empresas, então ele vai lá aportar em valor e crescimento. A gente tem fundos de ações em índice ativo, eles têm por objetivo superar o índice de referência do mercado acionário. Então vamos lá, se ele está colocando como o benchmark, né, o Ibovespa, o fundo vai ter como objetivo ultrapassar o Ibovespa naquele ano. Se o Ibovespa valorizou 10%, esse aqui de índice ativo ele vai tentar valorizar 11%, por exemplo. A gente tem os setoriais,
que investem em empresas pertencentes a um setor ou conjunto de setores afins da economia, deixando claro os critérios utilizados para definições dos setores ou segmentos elegíveis. Então esse fundo aqui, ele está focado muito mais em setor, por exemplo, setor financeiro ou setor de materiais básicos, ele coloca ali alguns setores que ele está realmente focado em valorização. E a gente tem o Livre, que é parecido com o multimercado, que não tem um compromisso de uma estratégia e pode adotar ali vários tipos de operações para poder fazer a valorização aos seus cotistas. Esse aqui é importante, que a gente precisa confiar plenamente no gestor desse fundo, porque ele vai poder fazer qualquer tipo de operação com o seu dinheiro, prover aí a valorização das cotas. Um pouco diferente do fundo multimercado, o fundo de ações não tem o IOF, por exemplo. Então, se você investiu agora e resgatar no outro dia, você não vai pagar o IOF, ou seja, tem incidência de IOF. Outro ponto legal também é que não existe o Come Cotas. Então, se você investir agora, tiver ganho de capital e resgatar o fundo, você vai pagar uma tabela fixa de 15% sobre o ganho de capital, sendo o fundo de longo prazo ou de curto prazo. Agora vamos falar um pouquinho de vantagem e desvantagens desse tipo de fundo. Uma vantagem que eu acho legal é essa questão do IR. Uma tabela única, você não vai ter o Come Cotas, ou seja, não vai diminuir o teu capital que você investiu através do Come Cotas e você vai pagar uma tabela única de 15%. Eu acho isso uma vantagem bem legal. Outro ponto é a gestão ativa, profissional e full time. Você está ali pagando a taxa de administração, porém o gestor ali se compromete a fazer boa decisão, né, com o teu dinheiro aplicado no fundo. E o potencial de rentabilidade é outro ponto que é muito vantajoso para o fundo de ações em relação ao fundo multimercado. Se a gente está colocando dinheiro em ativos financeiros, principalmente se o fundo for de valor, né, e crescimento, a gente pode ter valorizações aí muito grandes com esse tipo de fundo, né? E outro ponto legal é essa questão da gestão ativa poder fazer qualquer tipo de modificação ali na carteira, caso o mercado vá para um lado ou para o outro. Agora vamos falar um pouquinho das desvantagens deste fundo. Bem, a gente precisa analisar a taxa de administração e performance, como a gente também falou no multimercado. É importante a gente analisar ali qual é o índice que eles estão usando para a taxa de performance e que taxa de administração é essa e se ela condiz ali com o fundo, né? Outro ponto interessante sobre as desvantagens é o resgate, mesma coisa do fundo multimercado. A liquidez não é alta, ou seja, a gente não pode resgatar de um dia para o outro e receber o dinheiro. A gente vai ter que esperar, sei lá, 30, 60 dias, é importante você olhar a regra do fundo. E o terceiro ponto é a questão do gestor. A gente tem a vantagem de ter ele ali ativo, mas se o gestor realmente não tiver um histórico muito bom ou o fundo não trouxe bons retornos nos últimos anos, o gestor pode ser uma desvantagem também, né? Então é importante a gente entender ali que tipo de fundo é esse, qual foi o retorno dele nos últimos anos, que gestor é esse, que tipo de gestão ele está fazendo e até olhar as agências de rating, ou seja, quais são as estrelas ali que esse fundo está sendo avaliado por essas agências. Antes de tomar qualquer tipo de decisão referente a fundo de investimento, pessoal, é importante você observar tudo aquilo que a gente falou aqui, o tipo de investimento, qual que se adequa melhor ao seu estilo. Para isso, a gente tem um time de assessores de investimento na Eu Quero Investir gigantesco que pode auxiliar você a escolher o melhor fundo. E aí Eu Quero Investir também tem os próprios fundos de investimento. Bem, se você quiser analisar todos esses fundos que a gente comentou aqui, vai na descrição do vídeo, clica no link e baixa o PDF. Lá tem vários fundos multimercado e de ações, as valorizações nos últimos 12, 24 e 36 meses, a cotização e a aplicação mínima. Se inscreve no canal do Eu Quero Investir, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e segue a gente nas nossas redes sociais. Segue o Razia também, @LuizRazia. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!